No coração da Amazônia, às margens do imponente rio Madeira, um grupo de amigos decidiu se aventurar em um acampamento. Era uma noite de lua cheia, e a floresta resplandecia sob o brilho prateado, criando um cenário ao mesmo tempo belo e assustador. O grupo, formado por Carlos, Ana, Rodrigo e Luísa, montou seu acampamento próximo ao rio, encantados pela grandiosidade da natureza ao redor. A noite prometia ser tranquila, mas o destino reservava algo sombrio para eles. Enquanto montavam as barracas, o silêncio da floresta era interrompido apenas pelo som dos insetos e o ocasional estalo de galhos. Carlos, o mais experiente em acampamentos, contou histórias sobre os antigos habitantes da floresta e suas lendas. Uma delas falava de um monstro sobrenatural que habitava as águas do rio Madeira, um ser que, nas noites de lua cheia, saía em busca de almas para saciar sua sede de vingança. Apesar das histórias assustadoras, o grupo não se deixou intimidar. Após o jantar, sentaram-se ao redor da fogueira, rindo e contando piadas, tentando esquecer o ambiente ameaçador que os cercava. Mas à medida que a noite avançava, uma sensação de inquietação começou a tomar conta deles. Ana foi a primeira a notar algo estranho. Enquanto olhava para o rio, viu um par de olhos vermelhos brilhando na água. Tentou avisar os outros, mas Rodrigo a tranquilizou, dizendo que devia ser um jacaré-aço, um dos maiores predadores da região. No entanto, os olhos desapareceram tão rapidamente quanto surgiram, deixando Ana com uma sensação de calafrio. Mais tarde, quando todos se preparavam para dormir, ouviram um ruído estranho vindo da floresta. Galhos quebrando, passos pesados e uma respiração profunda e gutural. Luísa, já nervosa, sugeriu que talvez fosse melhor voltarem para a cidade, mas Carlos insistiu que estavam seguros e que os sons eram apenas animais da floresta. Por volta da meia-noite, um grito agudo ecoou pela escuridão, fazendo todos pularem de suas barracas. Corriam em direção ao rio, onde encontraram Ana em estado de choque, apontando para a água. O jacaré-aço, agora claramente visível à luz da lua, parecia estar lutando contra algo que o puxava para dentro do rio. De repente, um ser enorme e horrível emergiu da água, arrastando o jacaré para as profundezas. Era o monstro das lendas, uma criatura meio homem, meio peixe, com garras afiadas e dentes enormes. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma fúria ancestral, e seu rugido fazia a terra tremer. O grupo correu em desespero, tentando escapar do monstro. Rodrigo tropeçou em uma raiz e caiu, e a criatura aproveitou a oportunidade para arrastá-lo para a água. Seus gritos de agonia ecoaram pela floresta, enquanto os outros corriam sem olhar para trás. Carlos, Ana e Luísa chegaram a uma clareira que parecia uma relíquia de um tempo pré-histórico. Árvores gigantescas e plantas desconhecidas cercavam o local, e o silêncio era perturbador. Sabiam que não podiam ficar ali, mas estavam exaustos e sem rumo. Enquanto tentavam recuperar o fôlego, ouviram novamente o som dos passos pesados e a respiração gutural. O monstro estava se aproximando. Sem outra escolha, começaram a correr novamente, desta vez em direção a uma antiga trilha que Carlos lembrava ter visto durante o dia. A trilha os levou a uma pequena caverna, onde decidiram se esconder. Podiam ouvir o monstro se movendo lá fora, suas garras arranhando as árvores e seu rugido ecoando pela floresta. A tensão era insuportável, e Luísa começou a chorar baixinho, aterrorizada pela possibilidade de serem encontrados. Horas se passaram, e a floresta finalmente ficou em silêncio. Com cautela, Carlos espiou para fora da caverna e não viu sinal do monstro. Sabiam que precisavam sair dali antes do amanhecer. Decidiram seguir pela trilha, esperando que ela os levasse de volta à civilização. Caminharam por horas, a escuridão lentamente dando lugar à luz do amanhecer. Quando finalmente chegaram a um pequeno vilarejo, estavam exaustos, feridos e traumatizados. Contaram sua história aos moradores locais, que os receberam com simpatia, mas com olhares de incredulidade. A floresta amazônica guardava muitos segredos, e o monstro do rio Madeira era apenas um deles. O grupo nunca mais foi o mesmo após aquela noite, e as lendas da região ganharam uma nova camada de terror. As histórias sobre o monstro continuaram a ser contadas, e aqueles que ousavam se aventurar na floresta nas noites de lua cheia faziam isso com extremo cuidado, sempre se lembrando dos olhos vermelhos que espreitavam das profundezas.
Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.